Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E como geralmente eu trago uma polêmica aqui para abordar ela de um ponto de vista histórico e te dando a minha opinião, eu quero convidar você a analisarmos aqui o caso de dois profissionais da comunicação, das mídias sociais e de canais de grande influência, né, como o Monark do canal Flow Podcast e o Adriles Jorge da emissora Jovem Pan. Segue comigo aqui e vamos analisar se essa realidade do debate entre comunismo e nazismo, se ela tem fundamento e se a demissão desses caras tem alguma razoabilidade, né? Segue aí. Pois então, pessoal, o que vem acontecendo aí? Quem acompanha as mídias sociais, especialmente o Twitter, verá aquela briga, aquela terra de ódio. Aquilo é uma loucura, um hospício no mundo digital. Mas se você tem acompanhado o caso que envolveu, primeiramente, o Monark do canal Flow Podcast, né? E o cara foi demitido, ele falou, certo, o que foi tomado por uma barbaridade, durante uma apresentação, durante uma entrevista com dois deputados, a deputada Tabata Amaral e o deputado Kim Kataguiri, né? Diga-se de passagem, tenho algum respeito pelo trabalho deles dois, especialmente o Kim. E veja bem, logo depois vamos ter também a demissão de Adriles Jorge, comentarista de política, de assuntos variados, né, da emissora Jovem Pan, que é uma emissora que vem crescendo e abrindo mais espaço aí para o público também de direita participar de um debate com também audiência e participantes de esquerda. Mas o fato, o Monarca ele foi demitido e o Adriles Jorge também. E o debate que envolveu a demissão deles dois justamente estava em torno daquele que foi iniciado pelo Monarca, quando ele, dialogando com a Tabata Amaral, ele falou sobre a visão dele, o mundo em que ele é um libertário. Ele entende que se há espaço para que a extrema esquerda ela possa atuar através de um partido político organizado, que é o Partido Comunista no Brasil, ele existe, de fato autêntico aqui, né? Ele funciona. Deveria também haver espaço para o que ele entende ser a extrema direita, que seria o nazismo. Talvez em outro vídeo eu vou explicar para você porque o nazismo ele não é necessariamente de direita, ele é hitleriano, ele é uma gaveta à parte. Mas ele diz que, segundo o entendimento dele, deveria haver espaço para isso também. E ele se expressou muito mal. Certo? Muito mal. Eu entendi sim a visão do Monark, quando ele quer relatar o seguinte, que dentro da lógica de que se há espaço para o comunismo que fez um mal muito grande ao mundo, e mesmo assim a democracia resolveu abrir espaço para ele, ela permite o diálogo com as visões de mundo mais diferentes, como a visão comunista, que prega o fim da democracia, então seria necessário também dar espaço para que a extrema-direita, na forma do nazismo, também pudesse se organizar no mundo democrático do Brasil. E ele através, segundo ele, bêbado, ele relata isso, ele diz que defendeu que poderia se criar um partido nazista no Brasil, e ele foi totalmente repreendido pela Tabata Amaral, né, o Kim ficou um pouco menos incisivo na postura dele lá, mesmo assim vem um fato, né, a lógica que ele ofereceu tem uma razoabilidade, tanto histórica como dentro da própria lógica de comparação, mas a posição dele foi praticamente, no meu entender, muito lamentável, quando ele praticamente defendia que deveria-se, né, ter a liberdade para se criar um partido como esse, porque ele mesmo disse que ele é mais radical que todo mundo. E a questão que eu quero tratar com vocês justamente é essa. Se esse debate do comunismo é equivalente ao nazismo, se ele tem algum fundamento, se dá para balizar os termos aí e ver se nós chegamos a um denominador comum para saber se eles são equivalentes mesmo e se a democracia comporta o nazismo, e se ela comporta também o comunismo, né? Porque vamos ter também o caso do Adriles Jorge, que foi cancelado, e do cancelamento que ele sofreu nas mídias sociais, bateram-se em cima dos patrocinadores, e a Jovem Pan foi pressionada a demitir o cara, acredite se quiser, porque ele deu um tchau. Aí, quem for de esquerda aí pode olhar assim e dizer, não, aquele não foi um tchau, foi uma saudação hitleriana, aquele tal, né? Vocês vão ver os memes rolando por aí. Entretanto, o Adrilles fazia isso ali com a relativa frequência, ele se despedia daquela forma e ele só foi pego agora nesse debate em que envolvia nazismo e comunismo, e quando ele deu tchau foi associado àquela saudação hitleriana. Eu me preocupo bastante com esse tipo de cancelamento. Mas já já, no prosseguimento do vídeo, eu vou explicando para vocês a razão de eu temer tanto uma coisa como essa, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui à coisa, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui para poder ir acompanhando, para não me perder, porque meus alunos assim, importunaram bastante, querendo que eu comentasse sobre esse caso. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, já que eu vou ter a audiência de uns 10, 15 dele aí, né? Então, veja bem, como eu falei para vocês, a lógica que o Monark ofereceu, ela é uma lógica que você pode
adentrar na base dela e perceber que ela tem sim algum sentido. É preciso saber o seguinte: o que o nazismo fez e o que o comunismo fez para que os dois sejam tão repugnantes numa situação como essa, né? Mas a realidade do nazismo é o seguinte: o nazismo ele foi uma doutrina política que tinha implicações sociais e econômicas criada por Hitler a partir de uma ramificação do fascismo de Mussolini, né? Mussolini ele implica, ou melhor, ele instala o fascismo na Itália, o Hitler vem logo depois, admira aquela forma de sistema e ele faz uma própria. E no nazismo havia a própria discriminação de minorias de forma assim categórica. O catecismo nazista ele pregava contra minorias, era perseguidor racial, ele era tinha interesse em acabar com os judeus, e tinha interesse em acabar com os negros, ciganos, homossexuais, né? Essa galera todinha. Eles perseguiam de forma muito clara, evidente, transparente, estava praticamente no estatuto do que era ser nazista fazer isso aí. O comunismo ele tem uma outra vertente, porque o comunismo ele tem uma camuflagem muito bonita. Ele alega deixar todos comuns, né, trazer a igualdade para o um mundo de paz, um novo ser humano. Isso é uma fachada bonita. Entretanto, nós temos que olhar a aplicabilidade dessa doutrina social, política e econômica quando ela é efetuada, o que ela faz de mal. Nós temos experiências humanas para comprovar isso, né? Eu quero aqui fazer uma ressalva a você, especialmente você que for de esquerda, porque você já deve estar maquinando um argumento aí contra isso que eu acabei de explicar para você, dizer, mas aquele comunismo que foi aplicado não era o comunismo pregado, não era o ideal, coisa e tal. Não existe. Não existe nenhum conjunto ideológico que ele seja aplicado dentro de uma realidade que você leve em conta a desigualdade e também a mutação daquilo que é o ser humano. Você não tem como pegar uma massa de de seres humanos, cada um com cabeça diferente, cada um com um mundo de vida, experiências diferentes, cosmovisões diferentes, e tentar padronizar todos eles para que uma certa corrente ideológica aconteça nos mínimos detalhes como você tem que fazer. Certo? Esse praticamente é talvez o pior dos erros que o comunismo comete em sua aplicabilidade, digamos assim. Né? Por isso que ele conclui-se em genocídio. Né? Onde o comunismo se aplicou, ele terminou por gerar genocídio de massas. O comunismo matou 100 milhões de pessoas em sua história ao redor do mundo. 100 milhões de pessoas. E o nazismo, por sua prática de nazismo de forma incisiva, 6 milhões de judeus com o Holocausto. Né? E aquele que você acrescentar vem da Segunda Guerra Mundial. E é uma guerra. É uma guerra. Né? Praticamente você está atirando, não tem uma implicação ideológica que faça você escolher alvo ou não por causa de uma implicação. É uma guerra. Mas o comunismo, por sua própria implicação de existência, ele levou a óbito 100 milhões de pessoas. O nazismo não chega perto disso. Se você procurar os maiores assassinos do mundo, você vai encontrar Mao Tse-tung, né, dependendo da fonte histórica, 55 a 75 milhões de pessoas comunistas. Ele fez isso na tentativa de aplicar o comunismo na China. Logo depois vem Joseph Stalin, né, 40 milhões de pessoas por aí, também vai dependendo da fonte histórica, na tentativa de aplicar o comunismo na Rússia. Em terceiro lugar, você vai encontrar Hitler. Né? Então, assim, a tentativa de aplicar o comunismo gerou mais morte do que o próprio reino do nazismo. E veja bem, voltando ao raciocínio anterior, tentar pegar um conjunto ideológico e transformar ele em uma realidade nos seus mínimos detalhes, você vai ter que correr pelo caminho de padronizar a humanidade, é isso que o comunismo tenta fazer, padronizá-la, e aqueles que fugirem da regra, eles serão um perigo para a jornada que se quer na tentativa de padronizar os seres humanos. E aqueles que fugirem dessa regra, fugirem desse caminho aí, eles terão que ser eliminados. Porque a falta de padronização coloca a morrer todo o avanço revolucionário que os comunistas eles tentaram fazer no mundo. É por isso que vocês vão encontrar um imbecil aí na rede social que foi chamada a comentar sobre política, sociedade na Globo News. Eu acho isso muito interessante, cara. E o cara não foi cancelado, mas ele fala no vídeo lá, ele tem um discurso de ódio muito forte, onde ele diz que você tem que acordar com o ódio do patrão, querer pegar os ministros do STF pelo cabelo, né? Você tem que ter ódio por aqueles que são a classe média, filósofos de alguma implicância, Mariana Chauí, ela já pregou ódio pela classe média também. Então, veja bem, o comunismo ele é um discurso de ódio a burgueses, classe média, porque eles culpam essas pessoas pela desigualdade que há no mundo e não percebem que o próprio ser humano ele é desigual. Algumas pessoas têm a ambição de serem médicos e vão ganhar mais do que aqueles que querem uma vida calma, varrendo a rua, sendo gari, e nada de errado com relação a isso. É simplesmente a forma como cada pessoa quer viver
e como ele encontra motivações para ganhar seu dinheiro, para fazer a coisa acontecer, certo? A desigualdade, ela existe dentro da própria natureza do ser humano. Os comunistas não respeitam isso. E se eles querem igualizar tudo, eles vão ter que forçar as pessoas a isso. E a única conquista que os comunistas fizeram na questão de igualar a sociedade foi igualá-los na miséria. Com exceção de que aqueles que ocupam as classes mais altas, né, o Stalin comia muito bem, né, o Lenin, Fidel Castro anda com um relógio daqueles caros, né? Então veja bem, andava. A classe alta dentro do comunismo, ela sim vai viver muito bem, mas o restante não, vai passar por uma miséria tremenda, né? E veja bem, o que é que nós, se você estiver lembrando aí da China, né, vamos lembrar que a China, para poder chegar onde chegou, ela aplicou práticas capitalistas, certo? O comunismo chinês se salvou fazendo práticas liberais dentro do próprio país. E eles não respeitam direitos humanos, não tem democracia, né, não tem discurso feminista lá, não tem defesa aos negros lá. Não, isso não existe na China, certo? Não existe. Tenta ser um homossexual na China, tenta lutar pelos direitos humanos, pela democracia, liberdade de imprensa, para você ver o que te acontece lá. Mas aí vem um detalhe. Chegamos a essa briga tremenda, né? O nazismo fez uma maldade que eu não preciso explicar para você, porque seu professor de história já deixou isso muito claro na sua cabeça. O que ele não te contou é o que o comunismo fez. Então, provavelmente não. E o comunismo, ele teve, na tentativa de aplicar, e como eu falei, tivemos experiências humanas para isso, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Né? Cuba, Rússia, China. Então, olhe os países que aplicaram na África, né, aqueles que aplicaram a doutrina comunista, veja como eles ficaram. Né, e veja aqueles países do mundo ocidental que aplicaram a doutrina liberal capitalista. Né, o capitalismo é perfeito? Nem de longe. Nem de longe. Mas ele tem uma aplicabilidade muito melhor do que o comunismo e resolveu melhor os problemas do mundo. A fome vem diminuindo. Né, a miséria vem diminuindo no mundo, a pobreza vem diminuindo. Isso aí praticamente alcança degraus a mais com o avanço do capitalismo. Ele precisa melhorar, precisa. Nós precisamos humanizar mais o capitalismo, né? Mas não precisamos recorrer ao comunismo para solucionar aquilo que o capitalismo está aos poucos conseguindo solucionar. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, qual é a razão das pessoas não terem essa noção da maldade do comunismo? No meu entender, é só uma, a doutrinação dentro da sala de aula. E essa doutrinação ela foi tão efetiva, ela conseguiu galgar vitórias tão importantes dentro da sala de aula, dentro das universidades, que ano passado eu conversei com dois amigos meus, um é formado na área de humanas e o outro é um advogado, 27 anos, 25, os dois. E quando entramos no debate se o nazismo era de direita ou de esquerda, né? E quando precisamos comparar comunismo e nazismo, eles disseram que eles defenderiam que o comunismo se aplicasse, mesmo na possibilidade dele fazer o estrago que ele fez, mas o nazismo de jeito nenhum. E veja bem, eu argumentei, o nazismo matou aí, vamos colocar na caixa dele 20 milhões de pessoas, e o comunismo, nas tentativas de aplicá-lo, ele matou 100 milhões de pessoas, mas eles disseram que aceitariam o comunismo. Eu fico pensando que lógica, que pensamento é esse que as pessoas elas estão tentando abrir mão da sua própria liberdade, porque o comunismo não trabalha com liberdade. Ele trabalha com uma ditadura temporária na utopia de chegar a uma liberdade comum a todos, que nunca chega, né? Que quem está no poder não vai abrir mão desse poder, até se efetuar esse último passo. Mas eu percebi que a doutrinação ela é muito forte. Os jovens universitários hoje, quando eu converso com alguns deles, quando eu tento dizer para eles que os líderes comunistas mataram muita gente, que o Stalin não é um líder da paz, os escritos dele deixam isso muito claro, eles dizem que vale a causa. O genocídio vale a causa que eles querem alcançar, entende? E se você olhar bem que os comunistas pregavam o ódio, a classe média. Aqueles que saíram da revolução teriam que ser mortos, teriam que ser extirpados, né, pelo bem da revolução. Aqueles que fugissem do padrão que o comunismo quer implicar, quer impor, eles teriam que ser mortos, como por exemplo religiosos, né? Eu seria morto, eu sou religioso, eu seria morto num regime comunista, não seria aceito, pelo menos porque os comunistas não aceitam o processo religioso, porque ele cria uma crítica diferente do mundo que os comunistas querem aplicar. Então, eles disseram que eles aceitariam a tentativa de se aplicar com os mesmos efeitos. E eu fico pensando, caramba, né, eles aceitariam a possibilidade de milhões de mortos, numa tentativa de utopia. Isso é uma doutrinação. Eles foram doutrinados e efetivos, né, conseguiram
Quem que tentou estragar a cabeça dessas pessoas conseguiu estragar, conseguiu fazer com que reinasse dentro do cérebro deles uma realidade, o toque infantil, porque isso é uma falta de maturidade em analisar a realidade do mundo. E eles aceitam isso aí de bom grado. E quando eu falo com outros professores, eles pensam que o comunismo é o paraíso na Terra e não vê a própria realidade. Eles ainda acreditam que Cuba tem a melhor educação, a melhor saúde do mundo. Isso é infame na realidade do que Cuba de fato é, né? Mas, vem um fato. Voltando diretamente aqui para o que nós estamos tratando, né? Monarca e Adriles foram demitidos. Eu não concordo com a postura do Monarca quando ele diz que ele defenderia que pudesse existir no Brasil partido nazista. Eu vou explicar o porquê. Estamos em um regime democrático, né? E eu vou deixar logo bem claro com relação a isso na democracia. Eu concordo em partes. No meu entender, a democracia ela vai ter que se aperfeiçoar com o passar do tempo. A gente, mais nos próximos 100 anos aí, a gente vai criar um modelo que possa abarcar a participação popular e mesmo assim tentar corrigir os defeitos que a democracia tem, né? Porque ela não conseguiu também ser completa, não conseguiu ser efetiva. Recomendo para você o livro A Democracia, o Deus que Falhou, para você ver algumas falhas que a democracia tem. E citar aqui para vocês, parafraseando Winston Churchill, quando ele diz que a democracia é o melhor, é o pior dos modelos, com exceção de todos os outros. Para você entender se a democracia ela consegue abarcar o nazismo, é preciso você entender como você conceitua a democracia, né? Geralmente nós dizemos que a democracia é um governo do povo para o povo e feito pelo povo, né? Só que é um conceito um pouco simples, ela tem implicações de, digamos assim, efeitos sociais. A democracia ela tem por obrigação que ser saudável, porque senão a própria democracia pode morrer. Lembre que Hitler, quando chegou ao poder, a Alemanha era um país democrata. Certo? Hitler não deu um golpe, ele não forçou ninguém a colocá-lo praticamente no poder, o povo, por assim dizer, né? Ele não forçou o povo a colocá-lo no poder. Mussolini meio que deu um golpe, mas o Hitler não. E veja bem, eu pautei aqui para vocês pelo menos 5 pontos, o que eu considero que seria de uma democracia saudável. O primeiro ponto, ela tem a participação popular, certo? É o primeiro ponto. A população ela participa daquele que forma a sociedade. E é aí que nós temos um problema muito grave. Se a democracia é um governo que se pauta necessariamente na participação popular, de forma direta ou indireta, e ela tem mecanismos que trabalham com a adesão da maioria, nós precisamos que essa população ela seja bem informada, bem esclarecida e praticamente ela tenha alguma atividade de reconhecimento do que é feito na política com implicações sociais. Certo? Nós precisamos de pessoas bem informadas, bem esclarecidas, que tenham e sejam interessadas naquele que o Congresso, que o presidente, que o STF faz. Do contrário, se nós tivermos no nosso país uma maioria de imbecis, nós teremos uma democracia falha, porque nós vamos eleger imbecis, nós vamos eleger pessoas incompetentes que vão nos roubar. Certo? Nós vamos dar aval para que a corrupção ela passe a existir em uma ignorância, digamos assim, e de alguma forma seremos cúmplices daquilo ali. Então a democracia ela carrega o fardo de ter a participação popular com relação a isso. Mas para que essa participação popular ela seja saudável na democracia, é necessário que a própria população ela tenha saúde política de conhecimento de informação. É uma população que ela tem que ser consciente, ler, acompanhar noticiários, inclusive saber discernir fake news, que é uma novidade nesse mundo digital agora, né? Ela tem que saber também se posicionar, ter uma certa crítica, fazer cobranças. Você acha que a população brasileira ela tá tão, né, aprofundada nisso como deveria? Fica a seu critério, né, a resposta. No meu entender, a democracia brasileira ela só deveria permitir o poder de voto com adultos de 25 anos para lá, certo? 22, certo? Mas para sempre, porque eu vejo meus alunos, eu vejo jovens assim, e eu percebo que eles, à direita e à esquerda, eles são facilmente manipulados, eles têm um discurso emotivo, né? Pai e mãe, como votam, eles votam também. Às vezes criam ódio de uma pessoa ou de outra e não votam nele por causa de uma decisão pessoal e tal. Mas, vem um detalhe, a política ela é racional. A política ela precisa de uma consciência ativa e participativa, né? E às vezes eu não vejo isso nos jovens, às vezes eu vejo eles voltarem mais com o fígado ou com o instinto do que com a racionalidade, né? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é que a democracia ela precisa da liberdade de expressão. É necessário que você possa se posicionar e apresentar aquilo com o qual você concorda e o que você defende, suas convicções. E para isso você precisa ter espaço. Você precisa ter a liberdade de expressar. Eu sei que é um debate muito grande de até onde essa liberdade ela vai, né? Mas
Eu diria para você que vá até o último limite de você não ser, como nas palavras de Tabata Amaral, antivida. Certo? Antivida. E eu sei que isso também é interpretativo, né? Que as pessoas entendem que uma palavra pode gerar um racismo estrutural, coisa e tal. Eu não concordo com isso, mas até onde se puder ir dentro do debate, a liberdade ela deve ir. Quanto mais liberdade, no meu entender, melhor. É melhor as consequências de uma liberdade do que sofrer as consequências da censura. Certo? Ampla. Então é preciso um debate também sobre essa liberdade. Em outro vídeo podemos tratar disso, não nesse aqui agora. Mas ela trabalha com isso. As pessoas brancas, negras, velhas, jovens, certo? Homens, mulheres, héteros, homos, LGBT, seja o que for. Cada um delas tem que ter a oportunidade e a liberdade de expressar suas ideias. Isso é de forma essencial para que a democracia ela possa funcionar com saúde. Um terceiro ponto é que você tem que ter liberdade para que essas ideias elas sejam debatidas. Por quê? Porque você tem que ter a oportunidade de convencimento, que é o quarto ponto. Certo? O terceiro e o quarto andam juntos. Você tem que ter a liberdade de pensar, ter suas próprias ideias, expressá-las e, um detalhe, trazê-las ao debate. Mesmo que você possa expressar suas ideias, é como, digamos o seguinte, você tem a liberdade de se posicionar contra uma certa classe social no Brasil. Você tem a liberdade de pensar contra elas, mas você não pode trazer isso para o debate, então é complicado. Tá complicado. Então, por exemplo, eu não concordo com, digamos, hipoteticamente, você não concorda com as cotas sociais. Ok, é uma opinião sua não concordar, mas é vetado que você participe e traga isso à tona de um debate. Certo? Então, isso não é democracia. Certo? Não é. Isso é uma coisa camuflada, não é democracia. É preciso que as pessoas tenham liberdade para poder trazer suas ideias ao debate e não simplesmente ter suas ideias. É preciso que eles possam trazer essas ideias ao debate, expressá-las, certo? E trazer para onde implica mudança, que são os debates políticos na verdade, né? Apresentá-las, mídias sociais, coisa e tal. E o último ponto é que é preciso a democracia carregar o respeito ao ser humano. É preciso. Até porque, vamos para o quarto ponto aqui mais uma vez. Você tem a liberdade de convencer as pessoas. A liberdade de expressão ela já existe justamente porque, nas palavras de Olavo de Carvalho, é possível que uma minoria esteja com razão sobre a maioria e, na liberdade de expressão, ela pode apresentar suas ideias e convencer, né, uma maioria, ou convencer aqueles que podem implicar massa de pessoas, influenciadores. Então, seria esse o ponto da liberdade de expressão e a oportunidade de convencimento, certo? A saúde deles é essa, da existência desses pontos, são esses. E, dentro disso, você tem que ter o respeito ao ser humano. Porque se você há um limite em que se você não consegue respeitar o ser humano, você também tem que lidar com a ideia de que ele não vai ser obrigado a respeitar você. Se essa guerra ela pode chegar a gerar uma antivida, né? O fim da vida dos dois, a democracia não tem sentido. Certo? Não tem sentido. Se você faz uso da violência, porque geralmente quem quer não ter respeito por outro é porque é mais forte do que o outro e quer se impor. E a democracia ela funciona no embate de ideias, não no embate da força. Certo? A força ela impõe, o debate de ideias ele aperfeiçoa, e a democracia ela funciona assim. Ela melhora no debate de ideias e aperfeiçoamento das mesmas, não na imposição da força. Quando se impõe a força, nós temos uma ditadura, né? Como o Brasil teve em 64, 67 para cá, né? Aí se teve uma ditadura no Brasil, porque a força se impõe. Né? Então não dá para ter uma democracia você impondo, intimidando as pessoas. É preciso o debate de ideias. Esses 5 pontos, para mim, fundamentam a democracia. Cabe aqui a posição do monarca quando ele diz que deveria se ter, olha, nesses pontos não cabe o nazismo e o comunismo, porque eles trabalham diretamente contra a liberdade de expressão, eles trabalham diretamente contra você poder convencer as pessoas, tem que entrar dentro daquele padrão que é colocado pelo governo, centraliza poder na mão do Estado e tira poder da mão do povo. Ele não aceita a participação popular, o nazismo, ele praticamente mata a democracia. Quem é nazista está votando, está torcendo pelo fim da democracia, o comunista também, né, porque ele vai ter uma fase que vai ter que ter uma ditadura do proletariado, é uma ditadura, do mesmo jeito. Então é como se fizesse uso do plano democrático para acabar com a democracia. Entende? Funcionaria mais ou menos desse jeito aí. A liberdade de debates também não existe, tanto que onde há o comunismo e o nazismo é partido único. Não existe divergência, é partido único. Como eu falei, é preciso padronizar as pessoas, né? Eles são muito parecidos, são primos, na verdade. E o respeito ao ser humano não existe porque ser humano é aquele que faz parte da tendência padronizal.
Que padronizar, cara, da tendência de padronização, certo? Que é preciso dentro do movimento nazista e comunista. Então, se você está padronizado, então, beleza, você é considerado ser humano, certo? Para eles você é aceitável, é um cidadão. Se você não é, você vai ter que ser morto e isso não é um respeito a direitos humanos, certo? Isso é uma balela. Os dois regimes, eles são praticamente assassinos, genocidas. Comporta-se dentro da democracia não porque eles trazem o fim dela. Então, se você é um libertário relativista, né, você diz, não, para mim toda opinião é válida, para mim toda forma de você querer participar é válida. Eu praticamente não abraço essas ideias, porque eu acredito que existem coisas que são certas e erradas na vida, e o relativista não acredita. Se você acredita que toda cultura é idêntica uma à outra, se você acredita que toda forma de opinião, de implicação política, ela é válida, então você tem que ser consciente que também levar em conta que implicações políticas, projetos de poder, genocidas podem chegar sobre você, né, sobre você. E você não vai querer uma coisa dessa acontecendo sobre sua cabeça. Então eu não acredito que toda ideia ela é válida para o debate político. Eu não acredito. E por que eu não acredito? Como eu sei que existem coisas certas e erradas, eu sou cristão, eu tenho a palavra de Deus para me guiar a noção da existência de um juiz que um dia eu vou ter que encará-lo, sabe? Pelo que eu fiz aqui e desobedeci a ele. Eu tenho padrões de o que é certo e errado. E eu trabalho com aquele que é a experiência histórica. E a história ela serve para ensinar sobre a vida. E como já tivemos experiências históricas mostrando o efeito nazismo em uma sociedade, e o efeito comunismo, eu não acredito e não quero elas na minha sociedade. Não acredito, certo? E não quero. Então, eu, pela própria experiência histórica, eu sei do mal que elas fizeram. Não as aceito. Não aceito. Então, eu sou a favor de se debata tudo? Sim, se debata tudo. No meu entender, se uma pessoa chegar assim e dizer, olha, eu acredito que Hitler não foi aquilo ali, eu vou perguntar, quais são as evidências? O que é que você está dizendo aí? Me mostra as provas, autores, onde é que você encontrou essas evidências, qual é a lógica de argumentação, tal, tal. Se ele provar por A mais B, vai ter que refazer a história. Né? Se ele provar de forma cabal que Hitler não era aquele monstro que foi uma armação contra ele, e existem revisionistas históricos, né, que dizem que o Holocausto não aconteceu, se eles tiverem provas históricas contundentes, ok, vai ter que refazer a história, aquele discurso, aquela narrativa todinha. Mas, se ele não tiver isso aí, não trazer para o debate simplesmente porque ele concorda com aquelas ideias que mataram pessoas, se ele é ariano, se ele acredita que existem raças inferiores ou superiores, esse debate eu não quero, e pela experiência histórica, pelo aquele que eu sei de certo e errado, por aquele que a própria noção de Deus e da religião que eu tenho me revela, eu não aceito esse debate. Nisso aí não tem como entrar. Se trouxerem evidências históricas para refazer a história, a gente vai ter que dar uma analisada. Vai ter que ver. Se não, pronto, continua como está. É dessa forma como eu acredito, certo? Então, para mim, a democracia ela não comporta o nazismo e o comunismo. Então, a posição do monarca, ainda que ele ofereceu uma lógica quando comparou os dois, e no meu entender, não pode ter no Brasil um partido nazista e não deve ter o partido comunista também, porque eu ainda acredito que o comunismo é pior do que o nazismo. Mesmo assim, a lógica dele sendo interessante, o monarca fez uma posição muito lamentável, né? Quando ele diz que por ele deveria se ter. Agora, o Partido Nazista. Agora, o cara deveria ter sido demitido. Olha, se ele veio pedir desculpa tal, eu estranho muito da esquerda, porque quando eu converso com pessoas que são da esquerda, eles são contra a pena de morte, porque a pessoa ela pode mudar, eles são contra prisões muito longas, eles são contra punições, porque a pessoa, o cara roubou, matou alguém, mas ele é um ser humano, tem direitos humanos, coisa e tal, e o cara deu uma opinião da opinião que ele pode vir e dizer assim, não, eu fiz errado, tal, não concordo, e vai tirar o emprego dele. Então, no meu entender, está extremo, né? Está equivocado demais. Agora, então, pessoal, explicar aqui para vocês, dê aí 10 segundos, expliquei para vocês o porquê a democracia, eu não acredito que ela possa abarcar, né, o nazismo e nem o comunismo, e mais uma vez eu volto naquele ponto, porque as pessoas não têm essa noção de que o comunismo ele é tão mal contra o nazismo, como o nazismo, né? Expliquei para vocês que a doutrinação ideológica ela foi muito efetiva nisso. Os livros trazem isso, né? Há pouco tempo eu comentei com um amigo meu sobre os fatos históricos do comunismo, e eu indaguei o seguinte, ele falou no Holocausto. Eu perguntei se ele sabia o que era o Holodomor, que é o Holocausto feito pelos soviéticos, feito pelos comunistas, né? Ele nunca ouviu falar sobre isso, não sabia, mas os comunistas mataram, né, milhões de ucranianos num sistema estatal de força de opressão, né, e perseguição, tal como Hitler fez com os judeus.
né? E eles não sabiam sobre isso. O comunismo não é apresentado nos livros como o mal que ele fez. Ele é até embelezado nos livros didáticos, né? A maioria dos professores de história acredita que o comunismo é uma utopia benéfica para o mundo. E eles não têm noção, às vezes na faculdade eles não escutam que o comunismo fez um mal gigantesco. Só aqueles que procuram a segunda linha de interpretação é que vão ter acesso a essas informações. Mas o nazismo gerou o Holocausto. O comunismo gerou o Holodomor. Milhões de mortos de ambos os lados, né? Contra uma população específica. Foi um genocídio. O nazismo matou milhões de pessoas. O comunismo matou muito mais milhões de pessoas, né? 100 milhões. O nazismo, colocar na caixa dos 20 milhões aí. O nazismo pregava o ódio, né, contra raças específicas, ou como despregava o ódio contra classes específicas. Né? E só porque o seu ódio a eles hoje, você acha que ele é justificado, não quer dizer que possa matar, é um discurso de ódio do mesmo jeito. Classe média, burgueses, né? Vamos lembrar aí que enquanto Hitler também tinha os campos de concentração, os soviéticos também tinham os gulags, que também eram campo de concentração. Mandava para lá pessoas ricas, né? Padres, discordantes, isso tudo era feito também em campos soviéticos. Enquanto o nazismo também era um projeto de poder, o comunismo ele é um projeto de poder que diz que no final de tudo vai ter um paraíso, né? O cofre de ouro no fim do arco-íris, mas matou milhões de pessoas. Vale a pena? Vale a pena passar por isso? A pessoa ter que ter o sangue de milhões de mortos para dentro dessa tentativa de fazer um bem à humanidade no que ela acredita que é. O comunismo é uma banalidade humana. Eu recomendo para você também. Tem os livros famosos, né? O livro Negro do Comunismo, tem o Comunismo de Richard Pepys, se não me engano, Richard Pepys. Eu tenho ele aqui, já li muito bom. Tem outros livros aí que você pode encontrar, mas o fato, o comunismo ele é pior do que o nazismo. Em seus efeitos ele é bem pior. Certo? Tem discurso de ódio, como o nazismo também tem um discurso de ódio. Matou milhões, como o nazismo também matou milhões. Teve campo de concentração também, como teve o nazismo. Tinha culto ao líder também, como tinha, né, o nazismo. São primos, eu diria até irmãos, né? O fato é que eu não gosto de doutrinas políticas que elas possam, de alguma forma, em suas implicações ou em seu discurso, trazer o genocídio. Para mim, se mata pessoas, é isso aí mesmo. Tá? Então, pessoal, eu ainda faço uma ressalva aqui com o caso do Adreles Jorge. Que patetice foi aquela que a Jovem Pan fez com o Adriles Jorge. Eu acompanho, vez ou outra, o Adriles Jorge, muito inteligente, é brilhante a sua exposição de ideias, né? Eu acho ele um bolsonarista de carteirinha e não consigo me, digamos assim, sincronizar com todas as explicações dele, especialmente quando ele tem que dar uma passada de pano que eu entendo. Mesmo assim, o que aconteceu foi o seguinte, o Adriles Jorge, cara, toda vez que ele participa, toda vez não, perdoe, boa parte das vezes que ele participava de um programa Opinião no Ar, se não me engano, era que se chamava, não estou bem lembrado agora, mas eu via de vez em quando, o Adriano Jorge no final, ele dava um tchau, brincalhão, ele, o Piperno, né, ele e outras pessoas que vinham lá para debater com ele, e era frequente que ele fizesse aquilo. No dia que ele foi argumentar sobre isso, sobre a questão nazismo e comunismo, ele passou 30 minutos detonando o nazismo, 30 minutos defendendo certa democracia, 30 minutos atacando esses regimes totalitários, esses regimes genocidas. 30 minutos. E no final, quando ele deu um tchau, que pareceu com o que Hitler fazia em suas reuniões, esqueci agora o nome do símbolo, os canceladores de plantão resolveram printar a tela, comparar e fizeram pressão para a Jovem Pan demitir Adreles Jorge, um cara que é conhecidamente antinazista, é um democrata radical, é um liberal radical. Meu amigo, eu fico pensando, é por isso que eu morro de medo, entende, de governo de esquerda. Eu sei que a direita também, veja bem, se você é bolsonarista, certo? A direita também está de pouco em pouco censurando. É você discordar de uma coisa dela, falar do mito e ela bate em cima de você, quer cancelar. Certo? A direita também está engrenando isso aí. Eu não sou besta com relação a isso, não. E você, se é de direita bolsonarista, se atente, pelo amor de Deus, certo? Cancelamento é coisa de gente imbecil. Cancelamento é coisa de gente imbecil. Certo? Então, o que acontece? A esquerda, os canceladores de plantão, pegaram isso aí, começaram a espalhar, a Jovem Pan sofreu pressão e teve que demitir um democrata radical. Né? Meu amigo, e eu tenho medo de um governo de esquerda, porque eu termino perdendo meu emprego, eu termino sendo preso, porque eu posso dar uma aula quando chegar o mês da consciência negra, eu vou gastar uma semana com meus alunos falando contra o racismo, dizendo para eles respeitarem, serem pessoas educadas, bem formadas, cidadãs, para com brancos, negros, homos, héteros, certo? Com todo mundo. Mas se por algum acaso na rua eu estiver
com alguma pessoa e eu disser que na minha casa eu tenho um criado mudo, uma pessoa vai entender que eu fui racista naquele momento e eu vou terminar perdendo meu emprego, sendo cancelado, perseguido pelas hostes de esquerda. Cara, isso vai já acontecer, né? E estão criando um monstrinho que logo, certo? Vai engolir todo mundo. Lembre que os grandes mortos em processos revolucionários foram os revolucionários, certo? A Revolução Francesa criada por Robespierre matou Robespierre. Certo? A revolução engoliu seu filho. Lembrem disso. Lembre que vocês estão alimentando um monstrinho que logo chega em vocês, certo? Essa aqui, pessoal, foi minha opinião. Espero que vocês tenham entendido, certo? Curte, compartilhe isso aí, deixa sua mensagem, diz se você concordou, discordou, seja o que for. Até o próximo vídeo aí. Valeu, galera. Um abraço para vocês.